Olá, boa noite. Boa noite, amigos, companheiros de ideal espírita, simpatizantes dessa doutrina maravilhosa, doutrina de amor, doutrina de perdão, de humildade, de caridade. Cumprimentamos aqui os internautas que estão nos assistindo por esse pool de transmissão, né? Que fizemos ao longo do caminho aí, compondo 3 casas espíritas: o Raimundo Baiano Dias de Birigui, Sociedade Allan Kardec de Birigui, Bezerra de Menezes da cidade de Guararapes, os 3 centros transmitindo em ambos os canais, Facebook e YouTube. E ainda mais 2 canais de YouTube, Amigos Nosso Lar, de Farroupilha, e Estação Dama da Caridade, Benedita Fernandes, aqui de Araçatuba, nosso amigo Sirlei. E como não, cumprimentar os amigos, os contatos pessoais do Marcos Augusto, nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Marcos. Olá, boa noite a todos. É um prazer imenso estar nesse programa aqui tão íntegro, né? Então, esperamos aqui que seja um ótimo bate-papo, que nós possamos aprender muito no dia de hoje. Marcos, já antecipando, né, a gente agradece a sua disponibilidade, o seu tempo, o seu carinho conosco aí, de estar conosco essa noite, batendo um papo, trocando ideias sobre esse ícone, né? Sobre esse ícone da humanidade, não era o espiritismo, é da humanidade, que foi o Allan Kardec. Com certeza, com certeza. Um grande missionário. Além de colocar o espiritismo, divulgar o espiritismo, um grande homem, um grande professor, né? Quantas matérias o Kardec lecionava, ô Marcos? Olha, eu não sei ao todo a quantidade de matérias que Kardec lecionou, mas eu sei que ele escreveu muitos livros. Gramática francesa, ele entendia de várias matérias. Ele era um epistemologista. Um epistemologista é uma pessoa que estuda várias ciências ao mesmo tempo, né? E quando ele tinha 19 anos de idade, ele descobriu uma ciência chamada magnetismo animal. Essa ciência surgiu com um médico austríaco chamado Franz Anton Mesmer. E essa ciência magnetismo animal, que surgiu com Mesmer, se espalhou por toda a Europa e também para o Brasil, mas no Brasil chegou lá para o século XIX, tá? Mesmer, ele descobriu aquele fluido cósmico universal, né, que rodeava todo o universo, que a gente sabe, nós que estudamos as obras de Kardec, sabemos que os espíritos abraçaram essa ideia, porque é verdade, existe mesmo esse fluido cósmico universal, né? E através de experiências, Franz Anton Mesmer, ele chegou através da transmissão de fluidos, que hoje a gente pratica nas nossas casas espíritas através do passe, né? Que é a transmissão de energia que nós colocamos ali, né? Então, Kardec ele não conheceu pessoalmente Mesmer, mas ele foi discípulo das ideias de Mesmer, e no Livro dos Espíritos, Kardec coloca lá na introdução: eu conheci o magnetismo animal, o sonambulismo, né? Todas as etapas do sonambulismo estudei durante 35 anos, porque Mesmer, ele começou a curar as pessoas através do passe magnético, né? E Kardec foi estudando isso. E chegou uma hora, com algumas pessoas, conforme Mesmer ou outros magnetizadores, porque ele começou a espalhar isso para a Europa e depois para o mundo, né? Conforme ele foi magnetizando, dando passe nas pessoas, algumas pessoas chegavam a dormir. Só que depois que ela dormia, ela começava a ver além. Via pessoas em volta, mas não tinha ninguém. Hoje a gente sabe que são os espíritos, né? Conseguia ler o pensamento da pessoa que estava lá dando passe nela. Isso foi chamado de muito interessante. Isso foi chamado de sonambulismo. E Kardec trata do sonambulismo no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, da emancipação da alma.
Então, essa ciência, Kardec já começou, antes de surgir o Espiritismo, os espíritos já começaram a mostrar para Kardec, apesar que Kardec era um espírito muito evoluído, né? Então, ele já devia ter a intuição que tinha algo a mais, com certeza. Por quê? Por que eu digo que Kardec era um espírito muito evoluído? Vamos colocar aqui na Terra, né? Vai ter, imagina lá, vai ter uma grande empresa, né? Uma empresa grande. Precisa lá de um gerente para uma loja muito grande. A loja vai colocar uma pessoa apta a gerenciar aquela loja ou alguém que está começando ali? Vai colocar alguém apto, claro. E por que a gente pensa que Deus seria menos inteligente que nós? Não. Deus, para trazer a terceira revelação de Deus para nós, colocou alguém apto à tarefa, que era Allan Kardec. Né? É claro que ele foi assessorado por vários espíritos, né? No século XIX, a gente sabe, acho que a maioria de nós conhecemos a história das mesas girantes, né? Começaram simultaneamente em vários países. Os médiuns se reuniam em volta de uma mesa, colocavam as mãos nas mesas e o que acontecia com a mesa? Ela flutuava. Inclusive usando o magnetismo. Sim, com os fluidos. No livro dos espíritos, no livro dos médiuns, o que os espíritos deixam claro ali, né? Porque tem pessoas que acreditam que o espírito vai lá com as mãos, né? Põe a mão assim igual a gente e levanta ela. Não, como é que os espíritos fazem? Com o pensamento. Com o pensamento eles envolvem a mesa e faziam a mesa flutuar. Então, gente, o mundo espiritual, a gente tem que saber que o mundo espiritual é muito diferente do nosso mundo. Muito diferente. E Kardec deixa muito claro isso nas suas obras. Inclusive, como eu falei para você, eu estou com uma cola aqui do meu lado, que é a Kardecpédia. Eu quero falar da Kardecpédia. A Kardecpédia é um... Oi. Um minutinho aí, né? Você falou dessa transformação do pensamento aí, né? A gente não pode deixar de falar do grande laboratório do mundo espiritual, né? Citado no Pentateuco Espírita, né? Da transformação dos elementos, né? Que tudo está envolto conosco através do fluido cósmico universal, né? E os espíritos estão em toda parte. A gente, às vezes, por exemplo, a gente sempre acha, nunca percebe, ou seja, médium, né? Percebe, eu estou sozinho aqui no meu trabalho, eu vou escrever uma carta ou uma mensagem no WhatsApp sozinho para o meu namorado, para o meu amigo. Nunca estamos sozinhos, né? Como o próprio Kardec fala, os espíritos estão por aí se acotovelando. Por quê? Porque está em toda parte. E a gente não pode pensar que o mundo espiritual está longe de nós. Não está. Porque está aqui. Está lá na questão, acho que é 631 do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos influenciam os nossos pensamentos e nossas ações? O que eles respondem? Muito mais do que imagineis. São eles que vos dirigem. Na Revista Espírita de Allan Kardec, que foi a maior obra de Kardec, Kardec publicava a Revista Espírita mensalmente. Depois se tornaram 12 livros maravilhosos, né? E tem um texto, um espírito queria que uma pessoa fosse numa loja, né? Mas a pessoa não queria ir. O que o espírito fez? Ele fez a pessoa espirrar. A pessoa espirrou, ela bateu no bolso, ela naquela época se mascava aqueles fumo, acho que até hoje tem, né? Ele bateu no bolso e, estou sem. Acho que vou ter que, adivinha que pensamento que veio na cabeça dele? Tenho que ir lá na loja comprar. O espírito fez a pessoa ir na loja que ele queria, fazendo a pessoa espirrar. Então, gente, a gente tem que estar muito focado no bem, a gente tem que estar muito focado na transformação moral. Como Kardec diz, a maior mensagem para mim do Espiritismo que, se fosse resumir o Espiritismo, eu pegava aquela frase que está no capítulo 17, e tem 4 do Evangelho segundo o Espiritismo.
que Allan Kardec fala assim, ó, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende para domar as suas más inclinações. E eu gosto de usar essa frase porque imagina todo mundo no planeta praticando isso. Imagina o político lá que gosta de pegar o dinheirinho da saúde, a hora que deu a vontade de pegar o dinheiro, opa, não posso. A pessoa que querendo fazer... Entende? Então, se todos nós seguíssemos esse princípio, o mundo já seria outro. Com certeza. Nós não precisamos consertar o mundo, né, Marcos? Nós precisamos consertar a nós mesmos, né? Fazer a reforma íntima. Como você falou, estudar Kardec, estudar as obras básicas, estudar o Pentateuco, porque a doutrina espírita é a doutrina da ciência, da razão, do conhecimento, né? Então, hoje não só no mundo espiritual, mas nas mídias sociais, quantas inverdades são publicadas, são jogadas aí, e você precisa ter esse conhecimento. Você precisa ter esse conhecimento para poder separar o joio do trigo. Com certeza. No Livro dos Médiuns, obra importantíssima, tá? Importantíssima que muitas das vezes não estudam, né? A gente, na Casa Espírita que eu faço parte, a gente tem um estudo, graças a Deus, no Livro dos Médiuns. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, gente, não é porque você é ou não é médium que você... eu não sou médium, não vou estudar. Mas não faz sentido, sabe por quê? Porque a gente esquece que a gente vai ter nova encarnação. E se na próxima encarnação você precisar nascer como médium? E se você estudou nessa vida, na próxima encarnação, você já nasce sabendo aquilo que você estudou. Porque tudo que a gente faz numa vida, a gente leva para uma outra. Isso é fato. Um professor sabe muito bem disso. Porque na escola, ele vai lá, ele tem as crianças que... Acho que até quem trabalha no centro espírita com evangelização, igual eu trabalho também, percebe isso. Algumas crianças têm mais aptidão para entender o evangelho, para entender o espiritismo, outras têm um pouco menos. Entende? E na escola também não é diferente. Tem aquela criança que nem estuda muito, tira 10 em tudo. E tem aquela que estuda e tira umas notas mais ou menos. Por quê? Sem o espiritismo a gente não sabia explicar isso, né? Mas hoje nós sabemos, por causa da reencarnação. Aquela que tem facilidade de aprender, ela não é que Deus vou dar inteligência para um, para o outro, não. Não é assim. Deus não faz acepção de pessoas, né? Então, ela galgou aquilo, ela buscou aquilo em outra encarnação. Marcos, essa é uma questão que precisa ser grifada, né? Colocar em negrito, mudar de cor, colocar em itálico, para diferenciar, para referenciar, porque é justamente ela que fala que você é fruto do seu progresso, do seu trabalho, né? Não tem aquele negócio de nasceu com esse dom, não, ele conquistou esse dom. Ou nessa vida, ou na outra, ele conquistou esse dom, ele não ganhou de presente. Ele se dedicou, ele se esforçou. Então, é mérito dele, a colheita. É ação e reação, né, Marcos? Sim, sim. Às vezes a mediunidade, né, um ou outro espírito, mas é uma forma dela progredir. E muitas das vezes os médiums são pessoas, isso é uma coisa que todos nós, a maioria de nós sabemos, né? São pessoas que, como é que eu vou dizer, precisam daquela mediunidade para evoluir, para progredir. Não é que ela já é uma pessoa totalmente elevada, um espírito segunda ordem, porque Kardec trata da classificação dos espíritos no Livro dos Espíritos. Ele classifica os espíritos em terceira, segunda e primeira ordem. Na terceira ordem, então, a maioria das pessoas que estão no nosso planeta, que ainda tem um pouquinho de inveja, ainda tem um pouquinho de orgulho, ainda tem um pouquinho de egoísmo. Então, nós estamos aprendendo a seguir
os exemplos de Jesus. Conforme a gente for retirando o orgulho e o egoísmo das nossas vidas e praticando a caridade e a humildade ensinadas por Jesus Cristo, pelo nosso mestre, pelo modelo e o guia do Espiritismo, um dia a gente vai deixar de ser espírito de terceira ordem e passar a ser um espírito de segunda ordem. Você sabia que os espíritos de segunda ordem, quando encarnam na Terra, que são raros, eles não sofrem, eles não têm tristeza, porque eles sabem que tudo que acontecer com ele, que seja uma dor no corpo, seja a desencarnação de um parente, de um amigo, eles sabem que tudo isso faz parte das leis de Deus. E que esse momento nosso encarnado aqui é fugídio, é rápido. Existem relatos de espíritos nas obras de Kardec que passaram muito mais tempo na erraticidade, no plano espiritual, após a morte. Erraticidade é o termo que Kardec usa nas obras dele, né? Erraticidade é o tempo entre uma encarnação e outra, né? Então, os espíritos passam centenas de anos na erraticidade e às vezes passou 20, 30, 50, 80 aqui na Terra, né? Então, o que é preferível? Eu fazer minha transformação moral, minha reforma íntima, seguir, estudar, ir no centro, nos estudos do centro, gente, fazer parte junto. Isso daqui que a gente está fazendo é importantíssimo. Você estudar em casa, você fazer parte do videocast, você pegar, ver uma live, uma palestra, é ótimo. Só que a gente nunca pode esquecer que a gente precisa do abraço, a gente precisa de estar junto, a gente precisa ouvir uma palestra lá, de tomar um passe, enfim, a gente tem que estar junto, é muito importante. Estar cumprimentando as pessoas, do abraço, do carinho, isso é o calor humano. O calor humano. E a gente nunca pode ter, me veio aqui o pensamento agora, né? Às vezes tem pessoa que fala, eu assisto, eu não vou no centro, mas eu vejo palestra, eu estudo em casa, eu vejo, mas a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com isolamento, tá? O isolamento, a pessoa que começa a se isolar, ela começa a ficar para baixo, ela começa a baixar a sua vibração, ela começa a ficar mal. Nós somos seres que nascemos para viver em sociedade, entende? A gente tem que tomar muito cuidado com a depressão, né? Nós somos seres que nascemos para viver juntos. E eu já ouvi pessoas falando assim, chegaram algumas pessoas lá no centro, eu participei de tal centro, mas eu saí porque lá tinha muita intriga, teve problema, um falando do outro. Gente, não é bom, não é, mas é comum do nosso mundo. A gente está achando que aqui você veio para viver num mundo evoluído? As obras de Kardec deixam claro, nós estamos num mundo de provas e expiações, num mundo de pessoas, e quando você coloca essas pessoas imperfeitas todas juntas, aí vai dar esses problemas mesmo, mas a gente está junto para se melhorar junto. Jesus falava, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem, e amar as pessoas fácil, é fácil demais, né? Quero ver amar, às vezes, aquelas que a gente tem um pouquinho de dificuldade. E é nessas que a gente tem que se esforçar mais e continuar. O trabalho não pode parar. E não vai parar. Inclusive, recentemente saiu um censo aí, diz que os espíritas, não sei se você viu, dizem que os espíritos estavam diminuindo. Gente, eu não ligo para isso, porque Kardec nunca, apesar que ele escreveu sobre isso, já tinha milhões de espíritas na época de Kardec, entende? Mas eles não passaram, eles não perguntaram a todas as pessoas, né? A gente sabe que, por exemplo, não vieram perguntar para mim, você é espírita ou não? Não. Então, e outra, a qualidade é o mais importante. E eu sei que cada vez mais as pessoas estão estudando as bases do espiritismo. Até porque, por exemplo, hoje em dia tem todas as obras de Allan Kardec online, na Kardecpédia. É um site de graça, com todas as obras. Eu quero mostrar ele aqui rapidinho para vocês, não sei se dá para ver, mas aqui a gente acha todas as obras de Allan Kardec. Tudo gratuito. E tem em aplicativo também, Tem em aplicativo. É maravilhoso, maravilhoso. Sim, agora sim. Assim? Né? A gente acha todas as obras de Allan Kardec gratuitamente.
E são interligadas entre si. Elas são interligadas. Então, você que é palestrante, quer fazer uma palestra, pega qualquer tema, tem lá a barra de pesquisa lá em cima. Você coloca obsessão. Vai aparecer tudo que Kardec falou sobre obsessão. E em várias obras. Entende? Então, é maravilhoso. E é importantíssimo a gente divulgar esse trabalho, né? Vou colocar aqui, Marcos. Oi. Tá aí, ó. Tá embaixo aí, ó. Quer que mostre de novo? O que põe aqui? Dá para ver? Eu coloquei embaixo aí o endereço. Tá. O endereço para todo mundo. O endereço da Wikipédia, tá? Aí, ó. Sim. Aí a gente tem que dar valor a esse missionário, porque Kardec, sabe quantas cartas ele recebia por ano? De 6 a 8 mil cartas por ano. Por ano. Desde que ele se descobriu o missionário do Espiritismo. A primeira edição do Livro dos Espíritos é de 1857, né? Mas ele começou já a estudar os fenômenos de emancipação da alma com 19 anos. Na primeira edição da Revista Espírita, de 58, ele fala: estudei o magnetismo durante 35 anos. Ou seja, os espíritos vieram preparando ele. Porque não foi... Com o magnetismo apareceram vários fenômenos de emancipação da alma. E Kardec percebeu, né, que existe algo a mais, né? Como muitas pessoas que trabalhavam com o magnetismo daquela época também perceberam que existiam algo a mais do que só o corpo. Então, os espíritos vieram ali entre o século XVIII e o século XIX, né, já para mudar a Terra. Foi um movimento organizado. Olha o exemplo do século XIX, as mesas girantes. Em vários países do mundo, os fenômenos, as pessoas não se comunicavam igual hoje. Era carta e demorava para chegar uma carta, hein? Demorava meses, às vezes. E vem de navio. Tem relato, tem cartas de Kardec comunicando com o Centro Espírita do Brasil, Rússia, Oceania, enfim, tudo quanto é lugar, entende? Ele doou a sua vida por nós. Os espíritos sopram em todos os lugares. Em toda parte, eles estão em toda parte. Não tem como. E os espíritos, olha só, lembra que eu falei no começo? O mundo espiritual é muito diferente do nosso mundo. O espírito, ele viaja pela força do pensamento. Ele pensa, ele vai para a França. Ele pensa, ele pode ir em outro planeta. Tem uma comunicação na Revista Espírita de Allan Kardec, onde Kardec recebeu várias comunicações de espíritos bem elevados, inclusive Mesmer, né? Franz Anton Mesmer, que trouxe o magnetismo animal, se comunicou nessa comunicação, está na Revista Espírita. Só que só um médium escreveu. E Kardec perguntou lá pro São Francisco, né, que era o mentor espiritual ali da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas como é que é? Todos os espíritos estão aqui? Aí ele falou, não, pode ter espíritos que eles estão em outros mundos, só que eles conseguem enviar o pensamento para o anjo guardião do médium, e aí o anjo guardião do médium passa para o médium, por isso que ele escreveu todas essas frases. Um porta-voz. Um porta-voz. O Marcos, a gente se for parar para pensar, o que o Kardec trabalhou depois que ele deixou o nome, né, de Denis de Hipólito, Leon Rivaio, o nome dele, o nome que ele escreveu esses vários livros de várias matérias, livros de ciências, livros de filosofia, todos. Quando ele adota o pseudônimo de Allan Kardec, que ele começa a escrever o que não é dele, que ele está ali, né? O que a espiritualidade coloca, o trabalho incessante dele. Durou o quê? 12 anos para que ele divulgasse, colocasse todo o Pentateuco, a Revista Espírita, o que é o Espiritismo e mais alguns livros aí, Marcos? Um pouco mais, sabe por quê? Porque ele começou a descobrir o Espiritismo em 1855, né? Ele já estudava o sonambulismo, o efeito de dupla vista,
que são efeitos de emancipação da alma, que ele discorre sobre isso tanto no Livro dos Espíritos quanto em outras obras, né? E, então ele já estudava os fenômenos de emancipação da alma. E quando a gente lê alguns livros de magnetismo animal que surgiram antes do espiritismo, que hoje em dia a gente acha tudo na internet. Tem muitos livros sobre magnetismo animal na internet que você pode achar, livros que Kardec leu, né? A gente encontra reuniões mediúnicas, né, no meio desses livros, antes de surgir já o espiritismo. Então ele começou a estudar em 1855. A primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas, surgiu em 57. A edição que a gente tem hoje do Livro dos Espíritos são 1018 perguntas. Algumas edições vêm em 1019, mas aí foi um erro ali, porque se você contar, são 1018 perguntas. Saiu em 1862, que é a edição que a gente estuda hoje, né? E Kardec foi um cientista maravilhoso. Você sabia que Kardec mudou de opinião conforme as obras dele vêm surgindo, conforme os espíritos foram se comunicando, conforme novas verdades foram aparecendo, ele mudou de opinião. Ó, Revista Espírita de 1863, um caso de possessão senhorita Júlia, tá? Quando a gente pega o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, Kardec coloca lá, ó, não existe possessão, porque um espírito não pode entrar no corpo do outro. Ele falava que não tem, pode estar lá no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, e ele não corrigiu isso. Só que em 1863 ele falou, dissemos que não havia possessos do sentido da palavra. Mudamos de opinião e acreditamos, senão, a um tolo aferroar-se a uma coisa, uma opinião errada. Ele falou, mudei de opinião. E lá na Gênese, ele já coloca que existe possessão, sim. Quando a gente estuda, a gente vai ver que lá ele coloca a possessão, que é como uma mediunidade. Porque nesse caso de possessão senhorita Júlia, ele percebeu que era uma mediunidade, porque a senhorita Júlia era uma médium, tá? Era sonâmbula também, e do nada ele foi lá ver os fenômenos com a senhorita Júlia, e de repente a senhorita Júlia mudou a expressão, dobrou as pernas assim igual ao homem, começou a coçar o bigode, assim, uma mulher, né? E ele percebeu que era um espírito, e começou a conversar. Era um espírito amigo dela, desencarnado, e ele perguntou, falou, onde é que está a senhorita Júlia aí? Aí ele falava, está aqui do meu lado rindo de mim, porque eu estou vestido com roupas de mulher. Ou seja, o espírito incorporou ali, né, no caso de possessão, no corpo da senhorita Júlia, e aí Kardec escreve isso, falou, mudamos de opinião. Então, se Kardec, que tinha como mentor o espírito de verdade, né, em sua vida, mudou de opinião, quem sou eu para não mudar de opinião conforme eu vou aprendendo? Porque quando eu comecei, né, eu descobri lá as 5 obras básicas que apresentaram para mim, eu comecei a estudar, mas conforme eu fui adentrando nas obras de Kardec, eu percebi que tinha muito mais coisa, e são importantes a gente estudar. Por exemplo, poucas pessoas que sabem dessa informação de Kardec, mas é importante a gente estudar ele para a gente saber, para a gente ser guiado, porque um missionário tão grande, você sabia que ele ficou doente, ele morreu, ele veio desencarnar, e o Espírito de Verdade está lá não foi ele que compilou isso, né? Mas como é que chama? Uma obra que foi feita, sumiu da minha cabeça aqui, depois que ele morreu, foi a Obras Póstumas. Lembrei, Obras Póstumas. E tem lá a mensagem do Espírito de Verdade. Inclusive, né, Marcos? Ele escreveu e não publicou. Então, por isso que muitas pessoas acabam falando do Pentateuco, né? Sim. Só do Pentateuco, dos 5 Sim. foram publicados enquanto ele estava vivo, né? Mas Obras Póstumas não deixa de livro que deva ser, sim, né? Porque muita gente foca no Pentateuco Espírita aí,
E esquece que as obras póstumas também têm muito conhecimento. Tem. Como a revista espírita, que hoje nós temos a maravilha da internet, que nós podemos consultá-la quando queremos, né? Quando nós queremos. Então, são trabalhos paralelos, inclusive o que é o Espiritismo, um fascículo minúsculo e Maravilhoso. muito rico de Muito rico. informação, que naquela época, Kardec... Imagina, Marcos, imagina, né? E dar parâmetros, e dar condições para que as pessoas começassem a engatinhar, começarem a entender essa doutrina no seu tríplice aspecto. Sim, sim, porque estudar o Espiritismo vai poder te libertar de coisas, perguntas que você tem, talvez desde criança. Eu costumo sempre dizer, inclusive eu falo dos estudos em grupos nos centros espíritas, a importância, né? Às vezes tem um anjo guardião, que é um espírito superior a nós, que está junto com nós, que Deus colocou ao nosso lado para nos guiar, quer te dar uma mensagem. Mas aí, mensagem pelo pensamento, tá? Porque todos nós somos médiums. Kardec fala isso, todos nós somos médiums, porque com o pensamento, os espíritos podem se comunicar com nós. Porém, nem todo é o médium ostensivo, né? Aquele médium que psicográfico, que vê, que cura, enfim, né? Mas conversar com o nosso anjo guardião, com o pensamento a gente pode, e ele sempre, a pessoa que está focada, ele pode nos guiar. E Kardec, no Livro dos Médiuns, ele coloca assim, ele coloca como a gente deve começar a estudar o Espiritismo. Ele coloca a primeira obra que o neófito, o estudante, tem que começar. Ele coloca o que é o Espiritismo. Ele coloca. Depois ele coloca o livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, e em quarto ele coloca a Revista Espírita. Só que a Revista Espírita a gente pode intercalar, entende? Você pode estar lendo lá o livro que é Espiritismo, né, em sequência, e começar já a estudar as revistas espíritas, que são muito ricas, e tem coisa que Kardec fez em vida, ele fez mais de 30 publicações. Na Kardecpédia, quando você entra, você vai encontrar 23 obras. Mas por quê? Porque tem algumas publicações de Kardec que depois se uniram. Por exemplo, ele escreveu um livreto chamado A Prece, que ele publicou. Tá? Só que hoje a prece foi parar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a coletânea de preces, junto. Né? Ele também tem uma parte da Gênesis que ele publicou separado também, e as pessoas assinavam. Né? A revista era assinada, ele mandava para vários países do mundo, e ele publicava mensalmente, entende? Então as pessoas acompanhavam as obras deles e, como eu falei, ele recebia de 6 a 8 mil cartas por ano. E ele, como é que eu vou dizer, ele pegava todas essas cartas. Olha, gente, olha o trabalho do homem. Ele dormia poucas horas por noite. Os espíritos o ajudavam com os fluidos necessários. Ele ficou doente uma época, e ele fala, tá lá no livro Céu e Inferno. Ele chegou a ficar 2 meses dentro de casa. E ainda tem uma comunicação do Dr. Demeury, um doutor que em vida era uma pessoa muito boa. Kardec até conheceu ele em vida, ele desencarnou e continuou fazendo o trabalho dele no mundo espiritual. E ele falou, olha, cuidado com a fumaça da lareira que você está aí, porque ela pode te prejudicar. Ele não podia falar na hora o que tinha, mas hoje a ciência mostra para nós que a fumaça pode fazer mal para a gente, tanto é que a gente pode morrer intoxicado por causa de fumaça. Né? E ele não parou. Exatamente. Mesmo doente, ele não parou. Não parou. Quando ele desencarnou, ele tinha 3 livros que ele estava escrevendo. 3 livros espíritas. Eu não lembro o 2 deles, mas um eu lembro que era sobre magnetismo e espiritismo. Entende? Então, Kardec é um missionário muito grande, que a gente sabe muito pouco, mas hoje tem historiadores na França, no Brasil, buscando, por isso que a gente sabe que ele recebia de 6 a 8 mil cartas hoje, porque esses historiadores estão buscando. Foram encantadas centenas de milhares de cartas
que as pessoas escreviam para ele que ele não publicou, coisas que ele não publicou. Então a gente veio conhecendo muitas coisas que a gente conheceu. Ele teve, acho que uma filha, outra mais de uma filha, não lembro. Não sabe se é biológica ou não, mas ele teve. Entende? Porque ele escrevia cartas entre ele e a Amélie Boudet, que é a mulher dele, né? Em uma das cartas, né, várias cartas dele, né? Mas ele passava as lições de matemática, porque, como ele era professor, né, ele estava em viagem às vezes, ele passava para a Amélie, a mulher dele, e passando as lições ali para a filha. Então a gente sabe que essa filha tinha ela desencarnou jovem, entre 7 e 9 anos, né? A gente sabe que é essa idade por causa das lições que ele passavam, né? E é muito bom a gente saber tudo isso, porque a história está sendo recontada. Você sabe, outra coisa que a gente descobriu, tá? Através dessas cartas de Kardec, através desses historiadores maravilhosos, né? Sabe aquelas duas meninas que ajudaram a escrever o Livro dos Espíritos? As irmãs Baldwin? Não sei se você assistiu o filme de Allan Kardec. No filme aparecem duas crianças, né? E dizem que são duas crianças. Foram encontrados documentos da época, tá? Que lá em Paris tem os documentos. Tipo assim, eles guardam tudo, o documento original e o digitalizado, tá? Foram encontrados documentos que na época do Livro dos Espíritos, uma tinha 28 anos e a outra 30. Ou seja, elas eram adultas quando escreveram o Livro dos Espíritos. A importância de descobrir isso, porque os espíritos não dão nada de graça para nós. Nós temos que buscar. Entende? Então, a gente, às vezes, acreditava em coisas que muitas das vezes não eram verdade. E nós precisamos batalhar com unhas e dentes para saber qual é a verdade. No livro dos Médiuns, que, aliás, o nome completo do livro é assim, ó, O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, tá? Tem um capítulo sobre onde Kardec nos ensina a avaliar a mensagem dos espíritos. E aí, eu uso até o termo que Cosmo Massa, que é o criador da Kardecpédia, usa, né? O catar feijão. Ele nos ensina a catar feijão. Sabe por quê? Num texto, seja num livro, seja numa palestra, seja até aqui no videocast, qualquer lugar, qualquer mensagem de qualquer pessoa, de qualquer espírito, a gente tem que passar para aquele crivo que ele falou, que é o bom senso e a razão. E depois ele também usou a concordância e a universalidade. Só que o bom senso e a razão é o principal. Então, a gente chegou a uma mensagem, tem lá no capítulo do Livro dos Médiuns, né, ele nos ensina, tinha mensagem até escrito Jesus, mas conforme você ia lendo, falava sobre caridade, sobre amor, só que tinha mensagens que não batiam com o bom senso, com a razão. Kardec ia lá, tirava, opa, esse é um feijão bichado, entende? Porque existe no mundo espiritual muitos espíritos que usam, que são os chamados espíritos hipócritas, né? Eles usam o nome do amor, o nome da caridade para dominar as pessoas. Então a gente tem que trabalhar a caridade, a humildade dentro de nós, de coração, sabendo que a caridade ela não é o ato, mas ela é o sentimento intrínseco ao ato, porque desde lá da Bíblia, os evangelistas já nos falavam, né? Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver o amor, eu nada terei. Nada terei. O Marcos, em algum ponto aí da sua colocação, do por muito se amarem, né? Eu costumo brincar que dos 5 livros do Pentateuco, o mais fácil entendimento é o Evangelho, porque os outros são mais específicos, têm um vocabulário mais complicado, né?
o entendimento mais difícil, a Gênesis, livro dos médiuns, né? O mais fácil de entender é justamente aquele mais difícil de se colocar em prática, né? Que é esse se amarem, que é esse se amarem, porque em outro ponto que você coloca também, se nós não fizéssemos aos outros o que não quereríamos que nos fosse feito, olha aí o mundo se resolvendo, olha o mundo se resolvendo, né? De aceitar os outros, olha a lição que o Kardec, né, nos trouxe, de aceitar o outro como ele é, de aceitar o outro com suas imperfeições, de entender o outro como um irmão nosso, e ainda em condição ainda um pouquinho mais carente. Olha a importância. Olha, é legal você lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque ele é todo moral, né? E no tratamento, a gente trabalha lá na nossa casa espírita, no Paulo de Tarso, com o magnetismo espiritual, e no tratamento que a gente pede para as pessoas é o estudo diário do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não isenta de que a pessoa só estude ele, não. Eu já acredito que nós temos que estudar todas as obras de Allan Kardec. É importantíssimo. Só que o Evangelho segundo o Espiritismo ele é todo moral. E eu gosto muito de pedir, às vezes, para as pessoas, ou eu faço em casa também, abrir ele aleatório. Porque muitas das vezes, abrindo, a gente tem que estudar ele inteiro, sim. Mas abrindo aleatório, se você tiver com um sentimento de se melhorar, de boa intenção, o seu anjo guardião, ele vai te ajudar a abrir numa página que você precisa praticar. E já fica a dica aí para as pessoas que estão nos ouvindo, está com alguma dificuldade nesse instante, está passando por uma dificuldade, começa a leitura do Evangelho segundo o Espírito. Eu tenho insônia, eu tenho isso. Começa a leitura do Evangelho dessa forma, porque o seu anjo guardião ele vai colocando as páginas na sua frente que você precisa praticar. E conforme a gente vai praticando os ensinamentos de Jesus, as coisas vão ficando mais fáceis na nossa vida. As provas, as dificuldades não vão sumir. Não vai sumir. Só que você vai ficar mais forte. Você vai entender mais. Lá, eu tenho uma palestra que está no YouTube sobre perda de entes queridos, né? Tem mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo dizendo que a perda, entre aspas, né, de um ente querido, né? Se eu fico triste, é um egoísmo. E Kardec já fala sobre isso também na questão 936 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos dão um exemplo. E eu vou dar esse exemplo aqui para todos nós. Imagina você e alguém que você ama muito. Questão 936. Depois vai na Kardecpédia lá, escreve na barra precisa 936, Livro dos Espíritos, que vai aparecer. Tá? Imagina você e alguém que você ama muito. Vocês estão presos pelo mesmo motivo. Mas aí essa pessoa que você ama muito, pode ser sua mãe, seu pai, seu filho, seja quem for, é liberto. Ele é liberto. Seria egoísmo ficar triste? Seria. Então eles dizem, a morte é igual. A morte é a liberdade do espírito. Às vezes a gente está ali no velório chorando, desesperado, o espírito está do lado. E aí, ele vendo você sofrer, ele sofre também. No mundo espiritual, nós viajamos pela força do pensamento. E o nosso pensamento pode nos prender às coisas materiais ou pode como nos libertar. Como tem lá numa revista espírita também. Tá escrito, é assim, o nome que o Kardec coloca. A história de um danado. Um espírito criminoso matou 3 pessoas em vida. Ele ficou preso na casa que ele cometeu os homicídios 200 anos. Ele se via com a faca na mão, com a roupa toda cortada, até que entrou um médium da Sociedade Parisiense, lá não sei o que ele foi fazer naquela casa, o espírito deu um tapa na nuca dele, opa! Aí lá na reunião com o Kardec, eles chamaram esse espírito. E aí começou a mudança dele. Depois de 8 sessões conversando com esse espírito, ele decide mudar.
ele se arrepende dos crimes dele e ele consegue deixar a casa. Porque o arrependimento dos nossos atos é o primeiro passo para a mudança. Isso não quer dizer que é só arrepender e pronto. Não. No livro Céu e Inferno está bem claro. Se a gente fez o mal para alguém, a gente só vai se eximir desse mal que nós fizemos praticando o bem para a pessoa. Então, se eu fiz o mal para alguém, roubei alguém, prejudiquei alguém, se eu não reparar nessa encarnação, a chance de eu voltar e nascer muitas vezes junto com essa pessoa numa próxima encarnação é muito grande. E Deus faz isso não é porque Ele quer que a gente brigue de novo, que eu faça. Não, é para se entender. Para se entender e para que você faça o bem aonde você fez o mal no passado. Só o bem, só o amor, só a caridade nos exime das nossas faltas. Olha como a lei de Deus é diferente da lei dos homens. Porque na lei do homem a gente comete um crime e você é preso. E a vítima, às vezes, com o dinheiro dela, paga a estadia da pessoa lá na cadeia, né? Na lei de Deus, não. Se você fez o mal, você vai pagar ela com o bem. Como a gente fala, né, Marcos? O conhecimento faz com que você passe pela dor, pela dificuldade, sem a necessidade do sofrimento, sem a necessidade de interiorizar aquilo e se fazer sofrer. Porque não é a dificuldade, não é o problema que nos faz sofrer. Somos nós que nos fazemos sofrer. Porque eu posso muito bem, é por isso que a gente pede tanto para as pessoas, estudem, porque o estudo abre aquele leque enorme, que a gente vai começar a entender os porquês da vida, né? E sabendo da condição de Deus, de soberanamente justo e bom, vai entender que esses porquês são justos. Então, nós vamos passar pela dificuldade, passar pelo problema, com calma, com resignação, com humildade, e sem sofrer. Com certeza. O que tem de espírito do mundo espiritual sofrendo porque não sabe o que está acontecendo com ele é muito grande. É muito. Porque não é nem uma pessoa muito ruim, tem só as suas imperfeições normais, igual a gente tem, mas ela desencarna. Muitas das vezes, ela se desprende do corpo, ela se vê no mundo espiritual igual ela é, entende? E não sabe o que está acontecendo com ela. Entende? Então tem muitos espíritos sofrendo no mundo espiritual por falta do conhecimento. E no mundo físico também. Tem muita gente sofrendo aqui, já encarnado, igual nós, sofrendo pela falta de conhecimento. Olha o que Jesus passou quando ele veio à Terra. Foram muitas e muitas provas. Imagina quantas pessoas não desdenharam da palavra dele. Kardec também, que era um missionário de Jesus também. Sabia que teve jornalistas na época de Kardec que pegaram a mensagem dele, distorceram, tiraram ali umas palavras e publicaram nos jornais da época para falar, olha o que esse cara fala. E não era uma verdade, olha só. E o Espírito de Verdade, lá em 1855, avisou ele, você passará por inimigos encarniçados. A sua prova é dura. E ele aceitou. Não, eu aceito. É dura, mas é para mim. Ele veio para isso. Um espírito evoluído, um missionário. E nós, os centros espíritas do mundo, porque o Brasil é o maior país espírita, a gente sabe disso. Mas existem centros espíritas no mundo inteiro. Um pouco menos, né, nos outros países, mas existem. Existem. E esses centros espíritas só estão abertos, pois um dia Deus enviou um grande general à Terra, né, Allan Kardec,
para aí compilar aí as obras que ele colocou o nome dele. E quando a gente pega as obras de Kardec, vai ver tem muito, mas não é só mensagem dos espíritos. Tem muita parte dele, tem opiniões dele, escrita dele. E esses pesquisadores que eu citei lá no começo, eles perceberam que Kardec pegava as mensagens, porque quando um espírito comunica com o médium, sempre há um pouquinho do médium, um pouquinho do espírito. O médium deixa. Então ele retirava partes. A hora que ele percebia, opa, isso aqui não precisa, tirava um pedaço, ele colocava, ele entende? Então, as obras que ele colocou, as obras dele, é claro que foram os espíritos que ditaram, ele tinha o seu anjo guardião, que era o espírito de verdade, que era um grande espírito. Quem não leu lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o advento do espírito de verdade, né? Eu gosto muito daquela parte que ele fala assim, ó, eu venho como outrora aos filhos transviados de Israel. E hoje, os filhos transviados de Israel, eu tenho que bater no peito e assumir. Eu sou um deles. Porque se eu preciso da mensagem de Jesus, eu tenho que saber que eu tenho que andar no caminho reto. Eu não sei o que eu fiz numa encarnação passada, mas para estar na Terra, né, a gente sabe que existem mundos mais evoluídos, né? Para estar na Terra, então eu tenho muita coisa para aprender. Então eu preciso ter essa mente aberta, né? Eu preciso ter o espírito aberto, a alma aberta para ouvir as pessoas. Eu preciso ter um tempo para estudar na minha casa. Eu preciso ter um tempo para estudar no centro espírita. Estudos em grupos são maravilhosos e importantíssimos. Eu costumo brincar que na casa espírita tem os trabalhos de pronto-socorro espiritual, né? Atendimento fraterno, onde você vai tomar um passe, uma frutificação, para que aquele momento seja apaziguado tudo. Então, é como se fosse uma lesão que nós temos na pele, aí você vai no centro e se faz um curativo. Passa um remedinho, põe um curativo e fala, vai lá fora para o mundo de novo. Agora, quando nós começamos a estudar, né, nós não tratamos daquela feridinha externa, a gente está tratando lá do nosso íntimo, do nosso ego, né, das coisas lá de dentro, porque como Jesus nos disse, né, não é o que entra pela boca que me faz mal, mas o que sai dela. Então, quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a interiorizar Kardec, a gente percebe que eu não estou precisando mais daquele curativo, porque a cura já está vindo de dentro para fora, né? Sim, nós vamos ficar mais fortes. É como a gente falou no começo aí do programa, né? Tipo, os problemas da vida ainda vão acontecer. Tá? Vão acontecer, mas a gente vai ficar mais forte perante eles. Né? A hora que alguém se adoentar, a hora que alguém desencarnar, a hora que eu perder um emprego, a hora. Enfim, porque a gente não sabe toda a nossa programação encarnatória. A gente não sabe qual dificuldade vai vir, mas é preciso passá-las com resignação, como está lá no capítulo do Evangelho, obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão, do pensamento, de raciocinar. A resignação é o consentimento do coração, da alma. É saber que o que vier, eu tenho que saber que Deus está por trás disso. E outra coisa que as obras de Kardec são claras. Conforme nós andamos perante as leis de Deus, nós somos mais felizes. Conforme a gente comete atitudes contra as leis de Deus, somos menos felizes e sofremos. A nossa consciência em Deus e nós pensou em fazer o mal ou algo contra as leis de Deus, então a sua e a minha consciência começa a cobrar imediatamente. Exatamente. E a gente tem conversado durante a hora toda que nós estamos aqui, né, do mérito
do mérito, né? Assim como eu sou construtor das minhas vitórias, eu sou o idealizador das minhas derrotas também. Então, sem blasfemar, sem reclamar, porque Deus nos quer felizes, Deus nos quer bem, né? Tem muitas pessoas que falam que nós viemos aqui para a Terra para sofrer. Ô Marcos, eu não acredito nisso, não. Nós viemos aqui para sermos felizes, nós viemos aqui para evoluirmos. É lógico que a dificuldade é inerente ao plano Terra. Não tem como nascer na Terra aqui e não passar pela dificuldade. Mas não que eu tenha que vir aqui para sofrer. Opa, não é bem assim. Não, não. E deixar a nossa vida pelos outros é o que Jesus fez, é o que Kardec fez, e é o que muitos missionários fizeram. Eles abnegaram, abnegação, hein? A abnegação é o sentido da nossa vida. Jesus é assim. Allan Kardec fez isso. Ele foi perseguido, ele dormiu poucas horas por noite, ele, conforme ele foi construindo o Espiritismo para nós, ele se adoentou de tanto trabalhar, e o Espírito de Verdade avisou isso antes, que ia acontecer isso com ele. E ele aceitou a missão, continuou, e graças a ele nós estamos aqui no dia de hoje. Graças a ele e a Jesus, né? Aos bons espíritos que auxiliaram em todas essas obras, né? E eu fico muito feliz de vir aqui, de dar essa palavra, de estudar, de raciocinar, de pensar, porque os estudos hoje dizem que a gente aprende mais quando a gente fala sobre algo, quando a gente ensina alguma coisa, né? Então, quanto mais a gente falar de algo, mais fácil fica praticar. Inclusive, me veio aqui uma mensagem rápida, né? Certa vez chegou uma mulher para Chico Xavier, né? E falando assim, Chico, eu vou parar de falar do amor para as pessoas, de caridade, porque aí Chico perguntou, mas por quê, minha filha? Porque eu não consigo praticar. Aí Chico virou para ela e falou assim, ó, mas minha filha, você planta o feijão que você come? Ela falou, não, não planto. Então deixe os outros se alimentarem do que você está plantando. Então, independente se ela não conseguia praticar naquela hora, o que será melhor? Ela parar de falar do amor, da caridade, ou falar? É melhor falar, porque quanto mais a gente fala de algo, fica mais fácil a gente praticar. Eu não ainda, infelizmente, não consigo praticar tudo que está no Evangelho. Eu tenho umas quedas, fico triste por isso às vezes, né? Nem sempre eu sou aquele verdadeiro espírita, mas eu estou batalhando, estou continuando, eu não paro. Mas nós sabemos, né, Marco? Nós sabemos que isso aí ainda é do plano Terra, que nós sabemos que vamos chegar lá e não precisa nos culpar por isso, porque é uma coisa perfeitamente natural dentro do nosso plano. Então, como você disse, né, se reconhece os bons espíritas pelo seu esforço em suprimir as suas más tendências, de você fazer a reforma íntima, né? E você fazendo a reforma íntima, você está tornando melhor e tornando o mundo melhor. É isso aí. Então a gente não pode parar. Muito obrigado. Muito Eu obrigado que mais uma vez. agradeço. Nossa gratidão, nosso carinho pelo seu aceite, por estar conosco aqui falando tão gostoso, né, esse assunto da vida e a obra do nosso baluarte Kardec. Nossa gratidão, Marcos. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Agradecer ao pessoal que esteve conosco também. O Aldo, o Marcos, a Ariadne, né, o pessoal que esteve conosco aqui, que deixou a sua mensagem, e também o pessoal que não deixa mensagem, mas que assiste, que está nos assistindo, né? O nosso abraço, o nosso carinho. Fiquem com Deus.